Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar de gestão de equipes à distância. É um prazer estar aqui com vocês, eu sou o professor Ricardo Silva e quero aqui deixar o meu agradecimento todo especial à FAC Unicamp pela oportunidade e da gente trazer um tema tão especial, né, tão em foco, que é gerir o nosso time, as nossas equipes à distância. Deixa eu, antes de começar aqui, entrar nos tópicos, dar uma boa noite para a turma e logo eu também vou falar um pouquinho da minha carreira para vocês, mas deixa eu ver quem que já está aqui na sala junto conosco. Vamos lá. Gisele Póvoa, boa noite. Natália, boa noite. Francisco Erasmo, sejam todos bem-vindos. Michele dos Santos, Wilker, muito legal. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está chegando legal? Dá um joinha, manda um coraçãozinho aí para a gente entender que está certinho, tá? Alessandra, doutora Alessandra, minha aluna também aqui na FAC Unicamp, muito boa noite. Legal, espero que o áudio esteja chegando legal para vocês. Vamos dar sequência então. É um prazer estar aqui com vocês, eu sou o professor Ricardo Silva, faço parte do time de docentes da Unicamp, tá? Da FAC Unicamp. E aí primeiro deixa eu deixar aí com vocês, né? Até para a gente já fazer uma amizade bacana, deixa eu passar para vocês aí os meus contatos, tá? Instagram, o Twitter eu deixei em branco, tá na tela, o Twitter eu não tenho, mas tem Facebook, Instagram, o e-mail e o LinkedIn. Eu espero que a gente tenha contato daqui pra frente, tá? Assim como vocês também aproveitem e já sigam a FAC Unicamp aqui no YouTube também, tá bom? Antes de eu começar também, deixa eu deixar um grande abraço para a turma aqui da agência, da Avante, que está produzindo todo esse evento, né? Hoje nós estamos com o Rafael. Rafael, valeu, cara. Então vamos lá, todo mundo está me ouvindo bem? Tá bacana? Show, áudio perfeito, Nilton, obrigado, tá? Valeu, vamos lá, vamos começar então. Falando um pouquinho da minha carreira, pessoal, a síntese curricular, eu sou professor de MBA e cursos rápidos, faço parte do time de docentes aqui da FAC Unicamp, eu trabalho neurociência aplicada à liderança no MBA Executivo em Liderança e Inteligência de Negócios, né? Lá com o nosso coordenador Marcos Henrique, tá? Um grande mestre nosso lá. Tenho curso de docência superior, sou formado em administração de empresas, sou pós-graduado em liderança e gestão empresarial, tá bom? E sou apaixonado pela docência, sou apaixonado pelo conhecimento em desenvolvimento humano, tá? Qual que é a base da minha formação? Neurociência, coach e 19 anos de estrada, trabalhando como gerente de vendas, gerente comercial, coordenador de vendas, vendedor, executivo, em empresas nacionais, multinacionais e regionais também, tá bom? Vai ser uma noite super agradável, nós vamos falar de um tema que está em foco, né? Que é como gerir as nossas equipes, os nossos times à distância, né? Agora com essa pandemia, com tudo que a gente está vivendo, né? A gente tem que seguir essa orientação de ficar em casa, então a gente vai dividir com vocês e eu espero que seja uma troca bem bacana. Eu quero levar algumas ferramentas que eu tenho certeza que vai colaborar muito com você, mas eu quero que você também nos comentários, vou estar acompanhando com vocês aqui, deixe os comentários para a gente ir trocando experiência, para mim também aprender com vocês, porque nós aqui da FAC Unicamp preservamos muito essa troca de experiência, inclusive nas aulas presenciais e nas aulas online, tá bom? Vamos lá, deixa eu passar aqui para os nossos tópicos, para a gente entender o que a gente vai ver hoje, tá bom? Deixa eu ver só se o pessoal tá me ouvindo legal, beleza, Eristalk, beleza, Marcão, Leandro Massuco, Catherine, Priscila, Ozi, Sirlene, bacana, vamos lá. Quais os tópicos que nós iremos trabalhar nesse webinar, pessoal? Liderando em meio à crise, né? Como responder coronavírus, né? Essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, que parou o mundo, né? As consequências têm sido, né, complicadas e a nível global, escala global. E como enfrentar isso, como conduzir os nossos times em plena pandemia, tendo que ficar em casa, e é isso que a gente vai discutir hoje aqui, essas ferramentas que eu tenho certeza que vai colaborar muito com vocês, tá bom? 5 práticas de liderança que podem ajudá-la a responder de maneira eficaz a esse momento. Gestão de equipes à distância, algumas ferramentas e algumas oportunidades. Os segredos do home office, que está em alta, né? Home office não tem jeito. Vou deixar para falar um pouquinho do home office, claro, mais à frente. Eu vou, inclusive, trazer algumas ferramentas de home office, aplicativos sugeridos que vocês
podem utilizar, se ainda não estão utilizando, e aí eu quero que vocês também façam essa troca. Compartilha conosco aqui quais aplicativos que você também está utilizando e que tem feito muito sucesso aí para você junto à sua equipe, tá bom? Comunicação eficaz e aplicativos para gestão. Esses são os tópicos que a gente vai trabalhar hoje, turma. Então vamos lá. Pessoal, liderando em meia crise, como responder esse tal desse coronavírus, né? Esse Covid-19 aí, que pegou todo mundo de surpresa, que pegou o mundo, e eu não tenho dúvidas que está nascendo um novo mundo. A forma que a gente trabalhava, a forma que a gente liderava, a forma que nós conduzíamos as nossas empresas, nossos times, essa forma ela vai mudar. Tá? Independente do tempo em que a gente fique em quarentena, independente do tempo em que a gente continue nessa luta contra o Covid-19, nós vamos ver muitas coisas diferentes no pós-Covid-19. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho acompanhado alguns especialistas que todos têm falado exatamente esse raciocínio, esse pensamento, de que existe um mundo antes e outro depois do Covid-19. A história vai ser narrada totalmente diferente após essa pandemia, tá bom? Então, é isso que a gente tem que começar a se preparar, a se moldar para superar, que a gente precisa de passar por isso, né? Então, tenho certeza que a gente vai conseguir vencer isso junto, tá bom? Esse tal desse Covid-19 aí que assombra todo mundo, tá? O coronavírus não é novidade para ninguém, trouxe uma crise inesperada, e aí isso tem gerado um alto grau de incerteza junto aos nossos líderes, tá? Tanto aos empresários quanto aos líderes, né? O dono da empresa ele tem medo de fechar, ele tem medo de quebrar, e com toda razão, e o líder ele também tem esse receio de, cara, como é que eu vou liderar à distância, né? Como é que vai ser essa coisa desse home office? Gente, assim, ó, vai ter que ser uma mudança de cultura, né? E eu queria convidar vocês, dar uma provocada, colocar uma pimenta nesse tempero. Mas eu queria fazer uma analogia que eu queria ver se faz sentido para vocês. Vamos falar sobre carro, que a maioria deve dirigir, então vamos falar sobre carro que vai ficar de fácil entendimento. Vamos comparar a gestão presencial com a gestão à distância, tá? Vamos comparar o carro normal aqui do Brasil, que a gente dirige, uns automáticos, um manual, mas lá, né, o lado normal que a gente é acostumado, e vamos comparar um carro lá de Londres. Carro daquele estilo europeu, né? Em que a gente senta do lado direito para dirigir, né? E aí você decide passar uma marcha, e aí a hora que você vai procurar o câmbio, tá no lugar da porta que você abria para sair. Fica meio confuso, não fica? Eu tenho um amigo que até troquei uma ideia com ele sobre isso, tempos atrás, que ele mora lá em Londres. E eu perguntando para ele sobre essa questão, gosto muito de automóveis, e falando com ele, cara, como é que foi a sensação de dirigir o carro do lado oposto? Como é que funciona isso na prática? A matéria que eu leciono aqui na FAC Unicampus, uma das matérias, que é a neurociência, ela mostra muito a fundo essa questão, né, da gente fazer as coisas no piloto automático, né, mas também depois que já cria um hábito. Você começa a fazer uma atividade, quando você entra numa autoescola e vai aprender a dirigir, você usa toda a sua atenção, todo o seu foco para aprender a dirigir, né? E aí você concentra na hora de dar seta, passar marcha, etc e tal, concordam? Mas com a prática, você começa a fazer isso de forma automática. Você já começa a preocupar com o caminho, né? Depois que você é um motorista experiente, você já preocupa com o trânsito, né? Com os obstáculos. Não que você não faça isso antes, mas você dividia a atenção antes. Agora não, já está no piloto automático, sabe? Porém, quando você vai pegar um carro, ter uma experiência de dirigir um carro que é totalmente atípico do que a gente dirige aqui no Brasil, você tem que ir com mais cautela. Então, o que ele me falou foi o seguinte: meu amigo Ricardo, eu aprendi a dirigir esse carro aqui, esse modelo, mas foi difícil, não foi fácil não. Eu tive que me dedicar muito, começar mais lento, parecia que eu tinha saído de uma autoescola e que eu tinha que aprender a dominar o carro. E aí, com o passar do tempo, ele dominou o carro e já acostumou. Se brincar, se ele vier dirigir aqui o carro brasileiro, vai ter um pouquinho de dificuldade para relembrar. Então, eu quero te provocar nesse sentido. Hoje, os nossos líderes, os gestores, eles estão meio que nessa fase. Antes eu dirigia a minha equipe de uma forma, né? Eu dirigia a minha equipe no automático, dando foco nos resultados, dando foco nos indicadores, tentando descobrir qual que é o melhor caminho para performar melhor.
Mas agora não. Agora eu vou ter que reinventar um negócio, vou ter que reaprender. A dinâmica, a atividade da liderança e da gestão, ela não mudou, turma. Mas a forma de gerir essa mudou. E não só por conta da quarentena, mas daqui para frente ela vai mudar muito, né? A gente sempre tem comentado que o mundo está muito VUCA, né? Mas eu diria que eu acho que deve chegar até um termo novo aí, tá? Acredito que depois dessa pandemia deve ser PAN-VUCA, né? Que é um mundo acelerado, dinâmico, rápido. E os nossos gestores vão precisar ter muita resiliência, muita competência para se adaptar ao novo. Nós não vamos poder mais demorar, pensar, eu vou aderir a essa nova tecnologia, eu vou querer aprender um pouco mais dessa tecnologia. Não, eu vou adiar isso aqui, igual a gente fazia, algumas pessoas faziam antes. Agora não. Agora nós vamos ter que abraçar a tecnologia, caminhar junto e seguir um novo mundo que está surgindo. Sem dúvida nenhuma. Tá bom? Deixa eu ver como é que está aqui o comentário da turma. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Rogério, boa noite. Raniela, boa noite. Alessandra comentou, doutora Alessandra comentou, mudanças de valores e mudanças de cultura, total. Boa noite, estamos preparados para trabalhar com RH? Não estamos preparados. Kathleen, só para me entender, não estamos preparados para trabalhar em HO, seria RH? Me explica melhor. Aline, boa noite. Charley, Charley, beleza, vamos lá. Então, esse alto grau de certeza que está sendo gerado nesse momento resulta em muita desorientação por parte dos nossos líderes e dos nossos gestores, tá certo? Eu queria então começar colaborando com vocês. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu passei. Isso, voltei aqui à tela que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero dividir com vocês então 5 práticas de liderança que nesse momento pode ajudar muito a responder de maneira eficaz a essas mudanças e não fazer com que você perca tanto resultado, que é o que mais importa, né? Turma, eu tenho uma veia totalmente comercial, né? 19 anos de área comercial, e dentro dos mantras que a gente aprendeu nessa carreira de vendedor, de gerente de vendas, de área comercial, tem um que é maravilhoso, eu ouvi de alguns mestres aí que passaram na minha carreira, de multinacionais, e esse mantra ele é curto, mas porém muito verdadeiro. Ele fala o seguinte, os líderes aí praticamente todos os líderes aqui na sala, eles vão concordar comigo, espero. O mantra é o seguinte, pessoas mentem, resultados não. Tá? Então, nós que trabalhamos com resultados, os números falam. Tá? Então, independente da pandemia, independente se a pessoa está trabalhando no home office, independente se está fazendo um alternado aí, um pouco de escritório, um pouco de home office, seja qual for o teu negócio, nós precisamos de resultado. E o resultado, esse sim fala mais alto. Tá? As pessoas podem mentir, podem omitir, as pessoas podem, né, dar uma enfraquejada ali, mas os resultados não mentem, os resultados comprovam, né? Costumamos dizer que nós somos os nossos resultados, tá? Então, deixa eu compartilhar com você 5 dicas que eu acredito que vai te ajudar muito aí na sua gestão, tá? E nessa prática de liderança nesse novo momento, tá bom? Construa as redes de equipes adaptáveis, tá? O papel de líder nessa hora, pessoal, é mobilizar o time, mobilizar a equipe, tá? E estabelecer metas claras, objetivas e que vocês consigam alcançar o resultado. Porque com pandemia ou sem pandemia, no final das contas, as nossas empresas, elas vão precisar continuar performando. Porque, né, é uma batalha muito violenta, mas que a gente precisa de vencer. A gente precisa de conquistar essa vitória nessa guerra contra o coronavírus. Então a gente precisa de ter uma rede, uma equipe que seja resiliente e adaptável, tá? E o nosso papel de líder é mobilizar essa equipe a se adaptar ao novo. Assim como nós temos que adaptar ao novo, essa equipe também precisa se adaptar a esse cenário novo, tá bom? E esses times precisam ser multidisciplinares, tá? A equipe precisa te ajudar a achar a solução prática. Essa equipe, ela precisa de ser ter muita autonomia. Eu estava vendo algumas lives, algumas psicólogas, alguns treinadores, pessoal, falando muito sobre essa questão de pessoas, de momento, de resultados, né? E todos são, assim, muito firmes nessa questão em que a gente precisa de dar autonomia para os nossos liderados.
Tá? Até porque, pessoal, com essa coisa da velocidade, da rapidez, tomada de decisão muito veloz por conta dos nossos problemas atuais, o teu time tem que ter autonomia para tomar muitas decisões. O teu time ele precisa de também resolver coisas que não dependam somente de ti. Tá? Até porque, vai lá, você está dando suporte para 20, 30 pessoas na tua equipe. E aí, se uma pessoa tiver um problema ali, que, né, um incêndio grave, e não tiver pelo menos um pouco de autonomia para tomar uma decisão, de dar uma amenizada até conseguir, né, se caso não consiga solucionar de uma vez, até conseguir contato com você para ter a sua opinião e ter a sua solução para o problema dele, se ele não tiver domínio e autonomia para fazer isso, vocês vão ter sérios problemas de performance de resultado. Então, isso que nós temos que dar foco, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar, tá bom? Temos que formar times que são adaptáveis e multidisciplinares, quase que não sai aqui. Vamos ver como é que está aqui as perguntas, como é que o pessoal está aqui interagindo com a gente. Isso, Leslie. A tecnologia é simplesmente indispensável nesse momento. Você falou muito bem. Gente, não dá para abrir mão de tecnologia. Tá? Abraça a tecnologia porque ela vai fazer muito por você nesse momento. Tanto no cargo de líder quanto de liderado. Tá bom? Não adianta você vestir o escudozinho aí e tentar se proteger contra a tecnologia. Tá? E aí nós vamos falar, inclusive, sobre várias ferramentas e aplicativos que vão facilitar a sua vida aí na sua gestão. Os números falam por si só, exatamente. André, grande André! Esforço comove, resultado convence. Foi apresentado ao mundo corporativo com esse lema. Inclusive, André, dentro desse lema seu, eu uso como mantra também, né? Dentro da liderança, a gente também pode até dar uma refinada que palavras convencem, exemplos arrastam, né, meu amigo? Então, nós temos que sim seguir os nossos líderes e você que tem posição de líder, que está nos assistindo hoje, o teu papel daqui para frente, ele aumenta de forma significativa, tá? No sentido em que você vai ter que ser cada dia mais protagonista do teu negócio, tá bom? E fazer com que a tua equipe se torne também protagonistas, beleza? Envolver os liderados nas soluções, dar autonomia, capacitação e elogiar as vitórias. Augusto Amato. Boa, Augusto. É isso, irmão. É isso, esse é o foco, tá? Antônio, boa noite. Bem-vindo. Manuel Fonseca. Vamos para... O Manuel Fonseca trabalhou comigo na PepsiCo, multinacional, grande amigo. Beleza, vamos lá. Dando sequência aqui nas nossas 5 práticas, vamos falar agora sobre capacitação. Capacite novos líderes na tomada de decisão. Foi isso que a gente falou, já falamos um pouquinho sobre isso, né? Pessoal, não podemos mais trabalhar com aquela coisa de, eu vou, né, centralizar o conhecimento, eu vou centralizar a minha tomada de decisão, não vou delegar, não vou confiar em outras pessoas, porque posso perder o meu cargo, posso ser substituído. Acabou, gente. Não tem mais espaço para isso, tá? Eu não vou nem entrar aqui na seara de chefe versus líder. Não vou nem falar sobre isso. Que eu acho que depois desse cenário que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, de tudo que a gente está tendo que se reinventar desse mundo VUCA, isso já ficou muito para trás. Né? E assim, como a minha audiência, a nossa audiência, né, daqui da FAC Unicampus é uma audiência extremamente qualificada, a turma já conhece muito a fundo essa questão de chefe líder, tá? Mas isso já ficou para trás, não vamos nem entrar nessa seara. Mas essa questão de, ciúminho, não vou delegar, não vou ensinar, quero centralizar tudo, gente, esquece. E isso que é uma cultura, eu presto algumas consultorias e conheci algumas empresas familiares, que essa cultura do centralismo é forte. Tá? As pessoas, né, gostam de centralizar as decisões, o poder, tem medo ali de repente alguém fazer uma cagada, né, usando aqui o português bem claro e objetivo, mas daqui para frente nós vamos precisar de formar novos líderes, novos gestores, tá? Porque não abraça o poder e acha que não precisa de outras pessoas, não. Se a gente precisa de pessoas cada vez mais preparadas, mais estruturadas para trabalhar do nosso lado e inclusive substituir a gente. Faz parte do jogo, tá bom? A experiência pode ser a qualidade mais valiosa que os líderes possuem. Essa eu adoro. Mas, gente, nada substitui nesse momento o caráter, tá bom? Os líderes experientes, quanto mais bagagem a gente tiver, mais uma vez, vocês lembram da comparação que eu fiz do carro europeu, do carro brasileiro, né? Com a liderança nova, com a liderança antiga? Pois é por aqui, tá? Às vezes eu sou experiente em dirigir, eu tenho anos de estrada, conheço,
mas nesse momento, nesse novo cenário, onde eu não sei mais direito onde está a posição aqui dos meus comandos no automóvel, no caso na liderança, tá? O caráter, esse é significante, tá bom? Esse caráter, tanto para nós líderes, principalmente para nós que somos líderes, mas também para quem a gente está escolhendo para trabalhar do nosso lado, tá? O caráter nesse momento é uma característica que precisa de estar muito em linha com o nosso negócio. A gente até compara aqui, o caráter ele faz parte até do negócio, né? O caráter ele faz parte do resultado do negócio, é o mínimo que a gente tem que ter, e a experiência, nesse caso, ela ainda fica em segundo plano, tá? E nesse momento, duas características que são primordiais, primeiro a gente manter a calma, respirar, não pirar, né? E ter um otimismo, mas gente, o otimismo realista. Não vamos sonhar, ser otimista, né, naquele cenário de sonhos bobos, né, enlouquecer, começar a pirar. Não, vamos ser um otimista realista. Estamos hoje enfrentando a maior crise, né, que nós temos conhecimento, pesadíssima, e que está trazendo um novo mundo, novo conceito, nova forma de trabalho, novas formas de interação humana, né? A internet, por exemplo, que era responsável em afastar as pessoas, hoje a internet ela está unindo as pessoas, né? Antigamente a internet era um vilão, mesa de jantar com a família, e aí olha, não pode ter celular na mesa, né? Claro, óbvio, é melhor a gente desligar o celular e curtir a família, claro. Mas agora, no cenário de isolamento social, a gente consegue fazer uma reunião através de um aplicativo com a nossa família, né? Porque a gente não pode visitar os idosos, enfim, vocês sabem de todas as regras que a gente tem que seguir. E a internet, nesse momento, está nos aproximando, de novo. Então, olha o quanto esse novo cenário é desafiador, tá bom? Vamos lá, como é que tá aqui o bate-papo aqui com a turma? É necessário confiar no time, o resultado cresce. Carla, exatamente. É extremamente importante confiar no time. Isso faz com que o resultado aumente. E nós vamos aqui falar sobre engajamento, né? Sobre como manter o engajamento da tua equipe nesse cenário. E quanto mais engajada a equipe, melhores os resultados, tá bom? Principalmente nessa onda aí do isolamento social, beleza? Vamos para a terceira dica, então? Gente, a gente sempre fala que é muito importante a hora que você vai planejar a sua estrada, né? Primeiro que planejamento na liderança, ele é fundamental, ele é essencial. Planeje o seu dia, o seu mês, a sua semana. Isso a gente aprendeu né, nos primórdios da administração, em qualquer curso que a gente faz aí de gestão de liderança de times, de gestão de pessoas. A gente sempre ouve muito, né, essa questão do planejamento. E agora, então, nesse cenário nosso, planejar com eficiência nunca foi tão importante, tá bom? Até porque, quando você planeja e começa a executar o seu planejamento estratégico, você deve, nesse momento, agora a nossa terceira dica, fazer pausas curtas, tá bom? Para avaliar como está o andamento do teu negócio. É extremamente importante você fazer pausas curtas nesse momento, tá? Por quê? Antigamente, vamos lá, trazendo um exemplo para vocês novamente da área comercial. Qual que é o balizador da área comercial, né? A gente geralmente tem uma meta no mês, até lá pro dia 10, dia 15, sai ali as nossas empresas lá com aquele tanto de relatório de venda, vai lá, você pega um relatório BI que mostra que no dia 10 eu estou com 30% da meta batida. Opa, dia 10, 30, se fechasse o mês agora, eu tenho que acelerar um pouquinho que eu fecharia em 90%, tem que acelerar. E aí eu vou, dia 15, o ideal seria que eu tivesse 50% de meta entregue. Aí eu vou e consigo estar lá com 40%, ou seja, estou abaixo, né? No cenário, aí a gente começa a apertar a equipe comercial, o vendedor começa a apertar o negócio para chegar no dia 30 e ele entregar a meta dele. Então a gente faz alguns acompanhamentos? Sim. Geralmente o líder, o gestor faz isso diariamente, acompanha o resultado da turma. O empreendedor, o dono de empresa, acompanha o resultado praticamente diário, agora com tanta informação que a gente tem. Porém, será que a gente toma decisões com a mesma velocidade que a gente analisa os nossos números? Com certeza a gente não faz isso. Então, nesse cenário agora
de isolamento, de gestão à distância, de ter que ter muita confiança no seu time, porque você não vai estar mais olhando o tempo todo o teu colaborador, né? É extremamente importante, então, que você faça avaliações mais curtas, em um curto espaço de tempo. E aí a gente vai falar sobre aplicativos que você pode fazer reuniões, teleconferências, que você pode, videoconferências, né? Que você pode mandar relatórios, acompanhamento, reuniões. Então, enfim, você precisa de acompanhar mais de perto o teu time, mas não fisicamente, tá? Mas aqui, ó, através das suas ferramentas, através dos seus aplicativos, isso não vai permitir que a sua equipe se sinta ausente como líder e tenha esse distanciamento que pode acontecer, tá bom? Não se deve aguardar um conjunto de fatos concretos antes de determinar o que deve ser feito. Como a crise envolve muitas incógnitas e surpresas, fatos não são claros o bastante. É um cenário muito incerto e que a gente tem que, por conta dessa incerteza nossa, né, vai lá, cada 10 dias, 15 dias, vem um novo decreto, e aí a gente tem o governo federal que tem uma opinião e que está indo para um caminho, e o nosso governo estadual já tem uma outra opinião, e esse estado já difere de outro estado. Então, nós estamos vivendo um cenário de muitas incógnitas e muitas dúvidas. Então, nesse momento, fazer pausas mais curtas e acompanhar mais de perto como está a evolução do teu resultado é, sem dúvida, fundamental, tá bom? Vamos para a nossa quarta dica, vamos ver se a turma está junto comigo aqui. Isso, Carla, lealdade é fundamental. Newton, vamos lá, Newton. É interessante, e já tive alguns colegas de trabalho que diziam que levaram muitos anos para aprender algo e não passa conhecimento para novatos. Newton, foi quando a gente falou aqui sobre a questão de não abraçar o conhecimento, né? Newton, assim, nesse cenário nosso atual, não tem mais espaço para esse tipo de comportamento, tá? Esse tipo de comportamento, realmente, daqui para frente, no novo mundo, nesse novo momento nosso, não tem mais espaço para isso. Quanto mais multiplicador o líder for, melhor, tá? E aí tem uma máxima que a gente na docência usa, e que aí os líderes também já têm usado, abraçado muito essa ideia, é de que, essa frase é de Coralina, né? Feliz é aquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. O que isso quer dizer no geral? É que quando você tem a oportunidade de ensinar algo, você aprende 2 vezes. Você reaprende aquilo. Então, não há espaço mais para um líder que obtém conhecimento, obtém estratégia, não repassar para o time ou para o liderado dele. Então, esse tipo de comportamento, Newton, para o cenário nosso atual, não vai poder ter mais não, cara. Beleza? Augusto, unir os participantes da equipe, isso, compartilhando experiências, diversificando e levantando os dons inatos de cada um. Claro, ótimo. E o líder tem que ter conhecimento do que as pessoas gostam. Perfeito, Augusto. Total. Até porque, quanto mais próximo e mais claro for, né, essa troca de informação, mais engajamento vai gerar no teu time. Gente, a palavra da vez, eu escutei hoje, eu estava participando de uma live, na verdade ouvindo, né, uma live, e aí a diretora de um hospital, que era uma maternidade, agora com esse Covid-19, o que era maternidade se tornou um hospital para receber pessoas com Covid-19, com coronavírus. E olha que desafio, né? Existia toda uma estrutura, existia todo um operacional, existia toda uma preparação que era para um tipo de atividade. E aí no meio do jogo, vamos virar o jogo, eu preciso de vocês, é para outra atividade. E aí transformaram todo o cenário, fizeram isso em tempo recorde, e a palavra que ela colocou, que fez todo sentido, e que fez com que a equipe toda abraçasse a causa como a partir e obedecesse aquilo como um chamado, na verdade não obedecesse, mas enxergasse aquilo como uma nova missão e um novo chamado, a palavra usada foi transparência. Tá? Então, quanto mais transparente nós, líderes, formos com o nosso time, melhor. Eu tenho conversado com alguns amigos que trabalham em multinacionais, eu venho de uma multinacional, troquei a minha carreira agora em novembro, e aí virei a chave para atuar só como docente, consultor, etc. Mas eu venho de uma multinacional e conversando com alguns amigos, várias empresas têm feito reuniões, né, de videoconferência,
onde o CEO vem aqui, dá a cara, a palmatória e fala com o teu time sobre números, o que está acontecendo, o que não está, quais as perspectivas, qual é o EBITDA acumulado, o que pode perder no decorrer do ano, o que pode ganhar, qual que é o caminho que está fazendo. Tem CEO fazendo cursos, vários cursos online, aí isso cascateia também para os gerentes, para os gestores. E aí esse time começa a fazer esses cursos, e aí o CEO, como exemplo, ele já faz o curso e já manda lá o diploma para o time dele, mostrando que ele está buscando aprender mais, que ele está usando melhor o tempo dele. Mas sobretudo, ele vem a público para mostrar a cara e dar a cara palmatória. E aí isso ele faz com muita transparência. Então, ou seja, cara, eu preciso de fazer com que esse time abrace a ideia junto conosco. Assim como aquela diretora fez naquele hospital. Ela teve que transformar tudo, e principalmente os colaboradores que acabaram ali abraçando aquela causa, né, que virou um propósito novo, um chamado novo, né? E eu acho que esse é o desafio. Imagina, a gente conseguir fazer com que os nossos liderados abracem a nossa causa enquanto empresa e vistam aquela camisa, né? A gente lembra desse termo, vestir a camisa, né? Todos nós já ouvimos esse termo, vestir a camisa. Agora não, agora é tatuar a empresa. Agora não é mais só vestir a camisa, agora é tatuagem mesmo, tá? Nesse cenário nosso tem que tatuar, porque vamos ter que fazer tudo, né, a quatro mãos, tá bom? Legal? Deixa eu ver aqui como é que tá a participação da turma. Mês de dificuldades e incertezas, o planejamento é essencial e traz confiança para a equipe. Total, doutora Alessandra. O planejamento, ele traz confiança e, principalmente, dentro desse planejamento, fazer pausas curtas para enxergar como é que está a jornada, como é que estão os resultados. Isso vai fazer toda a diferença, beleza? Vamos então para a nossa quarta dica. Tenha empatia como diretriz. Gente, empatia assim, né? Na época de crise, a gente tem buscado esse momento para olhar mais para dentro de nós mesmos. Uma das bases do meu conhecimento é o coach. O coach, ele nos ensina muito sobre olhar para dentro de nós mesmos. A empatia, ela nunca esteve tão em evidência, mas o convite que eu quero fazer da empatia nesse momento é a gente fugir um pouquinho daquele senso comum, né, que é até a origem da palavra, a tradução da palavra, que é ter a habilidade de se colocar no lugar dos outros. Mas eu queria te convidar a olhar a empatia a partir de hoje também com a outra ótica, tá? Sob uma outra ótica. Que é que, no caso, para a gente realmente praticar uma empatia verdadeira com o nosso liderado, é a gente enxergar ele como uma outra pessoa, um ser diferente. Tá? A partir do momento em que eu enxergo o outro como outro, eu começo a respeitar o outro como outro, eu me torno uma pessoa mais empática. Tá? Aquela coisa de só se colocar no lugar dos outros, eu acho um pouco pesado, porque existem parâmetros que a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar de uma pessoa. Né? Vai lá, nós estamos numa pandemia, enfrentando uma crise violentíssima, e aí um pai de família que tem lá 5 filhos e que depende do auxílio do governo que ainda não saiu. Por mais que eu tente sentir a dor que ele está sentindo, vamos ser bem honestos, não vou conseguir me colocar no lugar dele, sabe? Mas eu posso sim conseguir enxergar ele como uma outra pessoa que está vivendo um momento muito difícil e respeitar a história dele, e respeitar esse momento que ele está vivendo. E saber que, apesar de eu não conseguir sentir o que ele sente, eu respeito demais o momento que ele está vivendo. Isso te torna mais empático. E se você se tornar mais empático, que é o contrário, né, de antipático, né, e isso vai fazer com que você se torne mais tolerante e não intolerante. E nesse cenário nós precisamos de líderes cada vez mais tolerantes. Tá certo? Concordam? Vamos lá, vamos ver como é que está aqui a participação da turma. Nossa, tem uma pergunta aqui do Paulinho Alcântara que eu quero até dividir com vocês. Vamos lá. Nesse momento difícil que estamos passando, você acha que é ideal baixar a meta da empresa a um fluxo de trabalho, visando apenas manter as contas em dias e tentar tirar o máximo possível? Nossa, Paulinho, essa pergunta é, na verdade, estratégica, né? Paulinho, na verdade, ninguém melhor do que você, dentro do teu ecossistema da tua empresa, ninguém melhor do que você, o teu time de gestores, né? Ninguém melhor do que vocês para entenderem qual que é a necessidade da tua empresa, qual que é a real necessidade de faturamento, de performance da tua empresa. Acho delicado a gente
de repente diminuir muito a meta por conta do modal de trabalho. Ah, agora o meu trabalho é home office, então por conta disso eu vou baixar muito a meta. Acho que é delicado porque nós temos que entender que se a gente está preparado para um home office e a gente tem as ferramentas adequadas para trabalhar à distância, isso vai fazer com que a gente produza também e chegue aos resultados. Agora, não dá para também a gente subestimar esse momento que está acontecendo. Então, é delicado porque tem que entender um pouco do teu segmento, e aí ninguém melhor do que você, tem que saber se o seu segmento, qual que é o percentual de atingimento que aconteceu com o seu segmento. Mas se eu pudesse te falar em termos assim de administrador, a primeira regra para a gente enfrentar essa pandemia é sobreviver. E aí é sobreviver enquanto CPF e CNPJ. Então a primeira regra é sobreviver. Se você conseguir performar na tua empresa, né, um resultado que está pau a pau com o que você tinha planejado em 2019 para 2020 e que está em linha, cara, isso é o supra-sumo do resultado. Tá bacana, tá lindo, né? Tá maravilhoso. Agora, se você não conseguir, a gente precisa de fazer ajustes. Então, assim, tenha a sensibilidade de sentar, planejar o teu negócio, né? Comparar esse fator externo que é pesadíssimo e ajustar a sua meta ou seus indicadores caso seja necessário, tá bom? Faça isso com muita tranquilidade, com muito planejamento, tá bom? Mas sem ignorar os fatores internos e externos, tá certo? Espero colaborar com você aí, beleza? Ah, o Augusto tá colaborando com a gente. Empatia maior é conseguida quando mostramos nossas dificuldades e imperfeições. Ela é verdadeira. Exatamente, Augusto. E principalmente dentro desse racional, eu ainda contribuiria, às vezes nós enquanto gestores, e agora, vamos dirigir um novo carro, né? Uma nova prática de liderança. Nós vamos acabar uma hora ou outra cometendo alguns erros, tá? Que faz parte do jogo, somos seres humanos. Mas na hora de errar, ter a humildade e a hombridade de chegar no teu liderado e pedir desculpas. Então a transparência, né, que está ligada também ao caráter que a gente falou mais cedo, e também com essa humildade de na hora de errar e reconhecer as nossas imperfeições e saber pedir desculpa. Vai fazer toda a diferença. Vamos para a nossa quinta dica, né, de gestão à distância. Manter a transparência, né? Esse é o tópico que eu já até falei com vocês, não vou aprofundar muito, mas gente, transparência. Tá? Transparência, compartilhar com os seus liderados tudo o que está acontecendo na tua companhia, se tornar mais presente, tá? Digitalmente. Então, essa questão a gente vai falar sobre os melhores aplicativos, as melhores práticas para vocês fazerem essa gestão à distância, mas assim, o termo home office, né? Na verdade o home office ele é antigo, gente, ele vem desde a Idade Média. Olha aqui, se você for buscar aí no Google, você vai ver que é antigo, tá? Não é maduro no Brasil. No Brasil ele começou a dar uma avançada do ano 2000 para cá. Mas nos Estados Unidos e em outros países europeus, o home office é uma realidade há muitos anos. Então, assim, o Brasil está aprendendo, né? E agora eu arrisco falar que, né, a duras penas, porque agora nós somos obrigados a trabalhar home office. Então é uma modalidade que antes era uma opção, né? Eu, como trabalhei, as 3 últimas companhias foram multinacionais, norte-americana, australiana e norte-americana. Nós tínhamos um dia de home office, que era geralmente a sexta-feira, nós tínhamos, às vezes, a tarde do home office, e aí eu acostumei muito com esse formato, tá? Mas eu confesso que conversando com vários amigos, observando o mercado e prestando consultoria em algumas empresas regionais, a turma ainda está um pouco receosa com o home office. Porque tem aquela cultura, pessoal, de eu só acredito que o meu colaborador está trabalhando se eu ver, se eu estiver olhando. E aí isso vem muito, né? Empresas regionais, familiares, etc e tal. Mas é o formato brasileiro mesmo, tá? E aí a gente tem que quebrar esse paradigma. A gente tem que quebrar essa regra, tá? Daqui para frente, não importa se a pessoa está sendo vista ou se ela está cumprindo o horário X, a carga horária Y. O que importa é o resultado, né? Mais uma vez, pessoas mentem, resultados nunca, jamais, tá bom? Então vamos passar para o nosso próximo tópico, que na verdade é o seguinte. Eu adoro como ilustrar o nosso momento. É exatamente com essa imagem. Para mim, não tem nada que
mostre melhor essa imagem do que o nosso planeta com uma máscara, né? E aí, pessoal, sim, nós teremos um mundo novo, tá? Mundo VUCA, que eu já estou apelidando de Pan-VUCA, que pode vir outro termo aí, que é pós-pandemia, mas é um mundo desconhecido ainda, em que a gente vai abraçar muito mais ainda a tecnologia, e que a gente não abraçar não, a gente vai depender muito mais da tecnologia, e a tecnologia é essa que já está extremamente avançada, com a inteligência artificial, com robôs cada dia, né, fazendo mais o trabalho dos seres humanos, mas nós vamos ter que andar muito de mão dadas com a tecnologia, tá? Use a tecnologia, né, a seu favor. Daqui para frente, esse é o cenário, essa é a recomendação, tá bom? É o nosso novo mundo aí. Então, defina objetivos claros, com transparência, mostre para a equipe qual que é o caminho que você realmente precisa de percorrer, tá bom? Porque isso vai fazer toda a diferença para você conseguir alcançar os resultados da tua empresa. Vamos ver como é que tá aqui o nosso bate-papo com a turma. O Yuri Dias comenta aqui, ó, o momento é de inovação, se adaptar a situações inovadoras, o bom empreendedor não tem medo de correr riscos, porém, foca no planejamento para atingir os objetivos com excelência. Perfeito. Nesse momento a gente precisa de inovar, adaptar o novo, né, e descobrir qual que é o melhor jeito de enfrentar esse momento difícil. Eu vi aqui deixa eu ver um comentário que foi legal, do meu xará, o Ricardo Lacerda. Ricardão, obrigado pela contribuição, né? Ele fala aqui, professor, eu trabalho com comércio, estou fechado há 30 dias, as vendas caíram 80%, né? Como agir com otimismo nesse momento? É difícil, eu concordo com você. Como eu disse aqui, na hora que eu estava respondendo a um aluno anterior, sobre essa questão de definir metas, ninguém além de você conhece melhor o seu ecossistema, Ricardo. E eu sei que é um cenário completamente desafiador, aí em alguns pontos desesperador, né? E imagina, 80% do teu negócio caiu, e a gente está vendo isso em vários ramos de atividades. Eu sei que é difícil. E eu não vou conseguir aqui te dar a melhor palavra, né, de motivação nesse momento. O que eu posso, né, desejar ao amigo é que continue firme, continue buscando achar a melhor forma de você sobreviver a esse momento. Mais uma vez, eu acho que essa palavra que a gente tem trazido, né, que também a gente precisa tentar sobreviver a esse momento, e dias melhores virão. Otimismo eu sei que nem sempre vai ser alimentado, mas a gente precisa de guerrear, tá bom, Ricardo? Faço votos que você consiga devagarzinho melhorar isso aí, de 20% para 25%, chegar nos 30%, nos 35%. A gente acha que as políticas públicas já estão começando a mexer, a afrouxar algumas regras, mas a gente sabe que a situação é delicada. Eu não quero entrar com vocês aqui nessa seara do que é certo ou errado em relação à pandemia. Não é esse o nosso foco, tá? Mas vamos ser persistentes, pacientes e ir buscando inovação. Nesse momento a gente vai precisar de ser muito criativo para a gente sair dessa junto, tá bom? Beleza? Vamos ver aqui então. Gente, estabeleça uma rotina, tá? Como você vai liderar o seu time à distância? É extremamente importante. Como você já passou pela fase do planejamento, da transparência, a gente chega aqui agora na rotina. Estabeleça uma rotina com o seu time, tá? Vamos lá. Quero fazer uma videoconferência toda semana. Vamos fazer na quinta-feira, tal horário. Aí você vê dentro do teu sistema qual que é o melhor horário, como é que é o melhor horário do teu time. Mas estabeleça essa rotina, crie um canal para que você esteja próximo ao teu liderado, estabeleça essa rotina e cumpra essa rotina, tá bom? Nesse momento, pessoal, a gestão de equipes à distância, ela não pode ter a ausência dos líderes. Nesse momento, você tem que realmente se fazer presente e é um desafio. Mesmo o home office estar presente, cuidando da tua equipe. Mas, nesse caso, a gente tem que abraçar a gestão do tempo também. Nesse momento, a gente tem que sermos bons gestores do tempo para você conseguir entregar o teu resultado e cumprir a rotina com a sua equipe. A sua equipe ela tem que sentir que, poxa, eu tenho um compromisso aqui quinta-feira, tal horário com o meu time, tá bom? Essa reunião. Se for o caso, eu consigo fazer a cada 2 dias, a 3 dias, isso depende muito do teu negócio, depende do teu nicho, do teu mercado.
Mas quanto mais presente você se fizer, melhor. Por exemplo, nós temos um aplicativo, daqui a pouco eu vou falar com vocês, por exemplo, o Zoom, que está super em evidência, foi o aplicativo mais baixado durante essa pandemia. Quando a gente pega o Zoom como exemplo, tem empresas que o pessoal do administrativo entra na sala do Zoom e aí vamos trabalhar 2 horas, todo mundo no Zoom. E aí não é uma reunião não, é trabalho. Um está aqui falando, mexendo com a parte financeira, o outro está mexendo com a parte, né, de TI, e aí o microfone está desativado, mas quando alguém quer falar, ativa e começa a falar, e só para ter aquela sensação de que está no escritório. Isso traz uma sensação de pertencimento, porque os colaboradores, nesse momento, em isolamento familiar, é aquilo que eu falei para vocês sobre empatia também, né, pessoal? A gente não sabe como é que está a vida de cada um, e nesse momento, você como gestor tem que tentar coletar o máximo de informação e estar próximo do teu liderado, tá? Inclusive com essas questões pessoais humanas também, tá bom? Porque vai lá, vai que a pessoa mora sozinha, e aí a família está longe, ou a mãe é idosa, ele não pode visitar a mãe, os irmãos, cada um está num canto, e o cara está lá isolado, dentro do apartamento da casa dele. Imagina esse cara, ele já está com uma solidão ali, se sentindo, né? Principalmente se ele for um cara que trabalha numa função, né, que é dentro do escritório. Ou seja, todo dia ele está vendo gente, tomando café, almoçando junto. Imagina esse cara sozinho na casa dele, tendo que pedir iFood, pedir comida, tudo que vai fazer online. Então, esse cara, esse colaborador ou colaboradora, ele vai se sentir realmente isolado. Então, nesse momento, cabe a nós aproximarmos dessa turma, dos nossos líderes, ouvir mais os nossos liderados, para poder fazer essa diferença na vida deles também. Inteligência emocional, turma. O líder atual, cada vez mais, vai precisar dominar essa característica da inteligência emocional. Tá? Sem sombra de dúvida, nós vamos precisar de ser inteligente emocionalmente para nós e também para poder ajudar e servir os nossos liderados. Tá bom? Vamos falar agora aqui também sobre planejamento. Planeja o imprevisto, pode acontecer imprevistos durante esse jogo, por isso que eu comentei com vocês a importância da gente fazer, né, pausas mais rápidas, tá bom? Encontros periódicos. Encontros periódicos, ele pode ser online, como eu falei, videoconferência, ele pode ser pelo WhatsApp, aí sim, diário, tá? E às vezes por telefone também. Pessoal, vocês que trabalham de repente em empresas maiores, cuidado para não ser nesse momento um líder de e-mail. Tá? Isso é extremamente importante a gente falar sobre isso. Cuidado para não ficar muito amarrado só nos e-mails. Tá? O e-mail, que a gente usa a linguagem verbal, no caso, escrita por e-mail, ele esconde muitos tópicos da comunicação e do entendimento de quem está lendo o e-mail. Tá? Dependendo da situação, nesse momento, tá? De repente na rotina anterior, você mandava um comunicado lá por e-mail, uma mudança que estava acontecendo na empresa, você fazia isso documentado por e-mail. Mas nesse momento, e daqui para frente eu acredito que vai ser assim, a gente precisa mais do que nunca, cara, vai fazer uma comunicação mais pesada, faça através de uma videoconferência. Tá? Por quê? As pessoas vão te ver, as pessoas vão observar o seu corpo, que o corpo fala, a gente vai usar aí a linguagem verbal e não verbal. Então é importante que você use todos os recursos para ter uma comunicação efetiva. Tá? Eu acho que um dos grandes, não tenho certeza, e eu vou falar sobre isso mais na frente aqui, um dos grandes pilares desse momento para a gente ter uma gestão efetiva é ter cuidado com a comunicação. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre a comunicação, beleza? Vamos ver se tem mais alguma contribuição da turma aqui. Temos que ter metas definidas claras. Silene, total, meta definida, clara, tá? E o acompanhamento dessa meta feita em curtos espaços de tempo, tá certo? Acompanhar mais de perto a evolução. Meu grande mestre Rafael Mendes, qual o papel do RH nesse novo mundo? Uau! Essa é uma pergunta completamente, né, estratégica. Olha, os recursos humanos, eu tenho visto algumas palestras, algumas lives de algumas professoras, companheiras nossas, inclusive, professor Rafael, aqui na FAC Unicampus, em outras instituições. E, gente, o papel do RH nesse novo cenário, ele é fundamentalmente importante, de manter o colaborador próximo, engajado, manter o colaborador se sentindo participante do processo. O RH, nesse momento, ele tem que fazer um papel muito humano, tá? Muito humano, de
preocupar um pouco mais com o colaborador, tá? Tentar entender, se fazer mais presente na vida dos colaboradores. O recursos humanos, nesse momento, é fundamental que ele fique cada vez mais próximo de nós, tá? Eu até conversando com algumas psicólogas, é um trabalho a 4 mãos entre os líderes, os gestores de equipes de venda, etc e tal, e a equipe de recursos humanos, tá? Para fazer com que o processo todo continue rodando e que o resultado, que no final das contas é o que realmente mais conta dentro da companhia, seja alcançado, tá bom? Então, o papel do recursos humanos, ele está cada vez mais em evidência e principalmente agora nesse novo mundo, tá? A importância só aumenta, tá? Só aumenta em todos os aspectos. Dentro disso que a gente, desse novo formato de trabalho que a gente vai viver, tá bom? Vamos ver como é que tá aqui. E aí a gente vem aqui para uma parte que eu acho bem legal, né, que é ser gestor presente. A gente já falou sobre isso. A distância não significa ser ausente, você precisa de gerir bem sua equipe, planeje, acompanhe, tá? E alinhe sempre que for preciso. Então, reuniões de alinhamento vai fazer toda a diferença para que vocês alcancem o resultado de vocês, tá certo? Então, vamos passar agora. Gente, isso eu achei super interessante. Eu conhecia já um software que faz isso, e agora já tem inclusive aplicativos, e tem inclusive um site que na hora que eu estiver falando das ferramentas aqui, a gente já vai chegar nos tópicos, é um dos aplicativos que eu estou indicando para vocês, que é um site de controle de ponto. Então tá, eu entendo que de repente você confia no teu colaborador, você sente que ele está engajado com a empresa, com o processo e com o resultado, está entregando o resultado, inclusive, mesmo nesse cenário difícil, mas você precisa de um documento, uma prova de que realmente ele está cumprindo as horas que precisa de cumprir, mesmo home office. E aí a gente tem a opção do controle de ponto eletrônico, que inclusive tem um site que é gratuito, que eu vou indicar para vocês, que você pode utilizar junto com a tua equipe e que vai fazer toda a diferença aí. Inclusive esse site, ele não é embasamento a palavra, mas ele tem poder jurídico, ele tem poder de comprovação, tá? Então se o seu colaborador usa o site, vai lá dentro do mês, ele bate os pontos tudo certinho, você pode usar isso como documento a fins de qualquer situação que você venha a precisar, tá bom? O controle de ponto, apesar de ser online eletrônico, ele passa a ser oficial para você, tá bom? E aí gente, assim, não é porque a gente está vivendo a pandemia, esse problema todo, que a gente também vai abrir mão da qualidade, né? Então nós, enquanto líderes e gestores, nós não podemos abrir mão também de ter um serviço de qualidade e receber um serviço de qualidade, né? Imagine empresas aí que estão tendo que se reinventar, ter que fazer entrega, delivery que antes não fazia, e cara, tem que fazer com qualidade. Tem que entregar resultado, né? Mas com qualidade. Então, você líder, não aceite tarefas e uma forma de execução que não tenha qualidade. Então, assim, apesar de o modal ter mudado, eu estou permitindo que a minha empresa, não é permitindo, mas a gente tem que seguir a regra, né, de fazer home office e tal. Apesar de você estar distante do teu liderado, é extremamente importante que o teu liderado entregue com qualidade. Tá bom? Não abra mão da qualidade, porque isso também vai fazer diferença no resultado que você está construindo, tá bom? Na tua sobrevivência. Falamos sobre isso, né, turma? Abraça a tecnologia, né? Se tratando de gestão de pessoas, a tecnologia sempre foi indispensável, né, para uma performance de excelência. Deixa eu ver como é que tá a turma aqui. Mediador entre a necessidade do empresário e empregados. É o papel do RH, né, doutora Alessandra? Perfeito, obrigado pela colaboração. Perfeito. Mediar as necessidades do empresário e dos empregados, né? Fazer essa ponte, né? Porque a empresa tem a necessidade de resultado, de performar, para se manter de pé, para se manter em crescimento, para se manter, né, próspera, mas o colaborador, ele tem a necessidade humana, ele tem a necessidade também de resultado, ele tem a necessidade de reconhecimento. Gente, essa palavra também, professor Rafael, ela casa muito na resposta que a gente está trazendo da tua questão. Nós não podemos deixar de reconhecer também os nossos colaboradores, mesmo estando trabalhando à distância, tá? O reconhecimento esse que é remunerado e não remunerado.
Esse é extremamente importante. Eu trabalhei em algumas companhias que, cara, assim, ó, eles tinham um processo de reconhecimento não remunerado fantástico, tá? Que mexia realmente, assim, com o íntimo dos colaboradores. Eram coisas, assim, que a gente recebia, troféus, que a gente vibrava, que você levava para casa ali e tatuava a empresa em você, né? Voltando àquela coisa da camisa, né? Veste a camisa ou tatua a empresa. A gente tem que tatuar a empresa, beleza? E aí, falando um pouquinho aí sobre essa nova realidade home office, né? No mundo corporativo, a consequência é home office. O home office que ele existe desde a Idade Média, que foi melhorando de tempos em tempos, agora no Brasil se tornou, né, uma necessidade e que agora a gente precisa de aprender a trabalhar, o home office, tá bom? E aí, qual que é a grande questão que o gestor hoje ele preocupa, né? Nossa, antigamente eu sabia que a pessoa estava trabalhando ali, o fulano de tal, porque eu via, né? Enxergava aqui, via que estava trabalhando e tal, mas agora está distante. E o meu desafio agora é confiar de que ele está trabalhando, além dos resultados. Como é que eu faço isso? E como é que eu me mantenho presente, mesmo não podendo ser fisicamente? E aí a gente vai ter que usar tecnologia acima de tudo, tá bom? O home office está quebrando paradigma, ele é responsável por essa modalidade que antes era muito praticada por multinacionais, agora passa a ser uma realidade, tá? Óbvio, não vamos ser aqui, né, imaturo. Vai passar a pandemia, a gente vai voltar aos poucos a praticar, né, o trabalho que a gente praticava? Sim, mas com várias mudanças, né? Por exemplo, quando a gente puxa algumas pesquisas de mercado, elas apontam que hoje as pessoas que estão trabalhando home office, elas estão sendo mais produtivas do que quando trabalhavam presencialmente. Tem casos que a produtividade chegou a 40%. Então, assim, a partir do momento em que você, empresário, tem uma equipe que antes era presencial e que agora está dividida e que está home office, né? E que está entregando 40% mais de resultado, cara, você não vai preocupar se é presencial. Continua home office e me entrega os 40% a mais. Ou, vamos dividir, metade presencial, metade home office, que é o que as multinacionais praticavam antes dessa pandemia. Eles dividiam muito esse tempo, tá bom? Mas, mais uma vez, a comunicação tem que ser o item de maior cuidado nesse período. Por quê? Gente, imagina a rádio peão, né? Vamos falar o termo antigo nosso. A rádio peão. Antes da pandemia, pensa como é que era a rádio peão, né? A gente falava algo aqui, se não fosse gravado para a pessoa ver e rever, na hora que ela falasse para 10 pessoas ali, chegava no final lá do telefone sem fio lá, que a informação era totalmente diferente do que a gente quis passar, tá? Você imagina essa comunicação feita só por e-mail ou só por ligação, sem uma videoconferência para você ver ali qual que é a linguagem não verbal do que está acontecendo. Imagina o tanto de ruído que essa comunicação, que agora é à distância, pode ocasionar se a gente não usar as devidas ferramentas e ter o cuidado de certificar que a pessoa realmente entendeu bem o que você quis passar para elas. Deixa eu ver aqui como é que está o pessoal aqui. Vamos lá. Pedro Rocha, super importante ter meta, sempre, né, Pedrão? Em todas as áreas, todos os nichos de mercado. É extremamente importante você ter meta, né? Já dizia alguns pensadores aí, né? O que não é medido não pode ser gerenciado. Aquele que não sabe onde ir, qualquer lugar serve. Então, precisa de ter meta e, claro, objetiva, mas tem que ter acompanhamento também, tá bom? E acompanhamento é diferente de fiscalização. Fiscalização é você ficar o tempo todo ali apunhalando e fazendo aquela gestão, né, de general. Agora, acompanhamento não. Acompanhamento vi seu percentual aqui, você está distante da meta, o que a gente pode fazer junto aqui para você bater sua meta esse mês? Que ferramentas que você precisa, qual que é o plano de ação que você vai desenhar para mim para a gente bater sua meta? Vamos fazer um plano de ação junto, é isso, tá bom? Mas tem que ter meta, hein? A questão de confiança dos funcionários é muito importante durante o home office. Carlos Antonelli, a confiança, cara, total. A gente falou no começo, né, da live sobre essa questão da transparência que gera muita confiança. E nesse cenário aí de trabalho home office, você tem que confiar no teu colaborador, né? Você tem que confiar. Mas aí, gente, mais do que nunca, qual vai ser o principal nível de medição de que a turma está trabalhando, que está entregando? É o resultado, né? Por isso que ter metas claras e objetivas é extremamente importante, porque é o resultado, no final das contas, que vai sinalizar se o trabalho foi bem feito ou não, tá bom?
beleza? Vamos lá, vamos passar aqui adiante. Aí eu quero trazer dois exemplos para vocês de multinacionais, né, empresas que atuam em vários países. Uma, a Revelo, que é uma empresa de tecnologia e recursos humanos. E pensa, empresa de tecnologia e recursos humanos, que está totalmente alinhada, já é tecnológica pra caramba, que já tem um home office, já tinha um home office enraizado na cultura dela, tá bom? A partir de agora, todo mundo trabalhando no home office, eles adotaram a questão da marcação do ponto online. Ou seja, eu dou liberdade, eu confio, mas eu preciso de um relatório para ver quantas horas você trabalhou, até porque de repente tem pessoas aí que vão trabalhar como home office, a gente vai ver isso nas dicas sobre home office, que eu vou passar adiante, que às vezes confunde um pouco aí também, ao invés de trabalhar lá suas 8, 9 horas por dia, 10 horas, vai lá, né? Que aí a pessoa vai e trabalha 14 horas no dia, né? E nem sempre ela teve produtividade, ela se manteve ocupada durante 14 horas, mas não foi produtiva 14 horas. Claro, depende de cada colaborador, mas é por isso que a Nivelo, ela adotou essa questão da marcação do ponto online, tá bom? E ela faz sempre, todas as manhãs, breves reuniões para alinhar as tarefas, e eles fazem isso através de um chat online. Mas eu não tenho dúvidas que utilizam também videoconferência, pelo menos uma vez na semana e tal, porque eles fazem uma reunião de chat online, né? Uma vez por dia. Então, provavelmente eles utilizam também a videoconferência toda semana, tá bom? Essa empresa é uma empresa de recrutamento e seleção, a PageGroup. Eu tive a felicidade de participar de um processo seletivo da PageGroup no ano de 2016. E eles fizeram, o recrutador que me acionou pelo LinkedIn na época, era de São Paulo, e ele fez o processo dele comigo todo via Skype. Então foram todas entrevistas online, entrevistas, eu me lembro que no processo foram 3 entrevistas remotas, né, online, videoconferência, e a última sim, teve um gestor que veio de São Paulo para cá e a gente se encontrou para eu fazer a última entrevista. Aí sim, essa presencial, depois que eu passei em todos os processos. Mas hoje não, hoje a PageGroup, tanto para recrutamento lá dentro de São Paulo, ou nas outras cidades que ela atua, né, quanto fora, já adotou que todas as seleções daqui para frente serão todas online, através de videoconferência. E eu estava acompanhando, pesquisei um pouco mais sobre a entrevista que o CEO da PageGroup deu, e ele fala que essa nova cultura é para pós-pandemia também. Por quê? Porque como eles vão fazer todo o recrutamento agora através de videoconferência online, eles vão ganhar mais expertise ainda nesse recrutamento e seleção. Consequentemente, com mais expertise, pós-pandemia, eles vão poder dar sequência nessa atividade. E com mais expertise e obtendo mais sucesso no recrutamento e seleção. Beleza? Tá? Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. Apesar, acho que esse aqui é mais relevante, algumas empresas incentivam seus funcionários a trabalhar de modo home office. Agora, na verdade, além do incentivo, se tornou, né, meio que uma obrigação, né? E o legal do home office, turma, é que a gente acaba economizando com transporte. O principal ganho é realmente a questão do tempo, né, que você ganha quando você não tem mais o deslocamento para fazer, né? Nos grandes centros, então, turma, eu adoro dar esse exemplo, assim, nas minhas aulas eu sempre comento. Eu era gestor de uma equipe lá em Brasília, e aí nós fomos fazer uma reunião numa sexta-feira. Em Brasília, quem tem mais experiência em Brasília sabe que depois das 5 horas para sair de Brasília é complicado, né? É difícil, o trânsito fica pesado, ainda mais na sexta-feira. Mas a empresa ela ficava já meio que na próxima BR, ou seja, eu não pegava tanto trânsito, não. Eu gastava uns 20 minutos para sair de Brasília e começar a viagem de volta para Goiânia. Turma, tinha um colaborador nosso lá que ele morava no lado oposto de Brasília. E eu ia sair, a gente acabou a reunião 6 horas, tá? E eu ia chegar em Goiânia mais ou menos 9, né? Considerando ali parada para comer alguma coisa, tal, 9 horas eu estaria em casa. Você sabe, aí na hora que a gente acabou a reunião, eu não sabia ainda que ele morava tão longe, ele comentou comigo que ia chegar na casa dele quase 10 horas da noite, se não passasse das 10, eu não acreditei. Eu falei, mas não é possível, eu vou sair daqui, eu vou chegar em Goiânia 9. Ele falou, Ricardo, você não tem noção. E aí a gente combinou, né, na época tinha um grupo, na época a comunicação era principalmente WhatsApp,
não era comum videoconferência, tá? Então, nós combinamos que ao chegar em casa a gente ia avisar no grupo que chegou. Eu cheguei, eram umas 9h10, 9h15, não lembro ao certo. Ele foi chegar quase 10 horas da noite. Realmente ele chegou bem depois de mim. Então, imagina se naquela ocasião a gente tivesse feito uma videoconferência pelo Zoom ou pelo Skype. Olha a viagem que eu teria livrado ele de ter dado. Uma sexta-feira, que ele poderia estar em casa com a família, ele gastou de 6 a quase, entre 6 e 10 horas da noite para chegar em casa, quase 4 horas, né? Então, nós vamos precisar de, nessa questão do home office, a produtividade já está muito ligada a isso, né? A gente economizar nessa questão do trânsito, economizar com comida fora de casa, né? Então, acaba que o home office também, ele ajuda financeiramente, né? Olha que curioso isso. Deixa eu ver como é que estão as questões aqui. Silene falou uma frase aqui que é muito legal. Pelos seus frutos os conhecereis. Muito válida essa frase para saber a honestidade dos liderados. Perfeito, perfeito, né? E aí os frutos vão vir muito também dos nossos resultados, né? Então, quais os resultados que a gente está trazendo? Quais resultados que a gente precisa de trazer? Temos que ficar completamente alinhados com isso. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu quero trazer para vocês aí as vantagens da gente trabalhar em home office. Primeiro, economia. Você economiza com transporte e alimentação. Sobretudo, ganha muito tempo, né? A gestão do tempo melhora muito. Você ganha uma vantagem que é a autonomia. Você gerencia seus horários e caso não precise atender cliente presencialmente. Mas agora, com esse novo cenário, os nossos clientes estão fazendo tudo virtualmente. Então, essa é uma outra vantagem. Liberdade. Você trabalha, né, como quiser, desde que entregue os resultados. Tá vendo, pessoal, como a gente tem batido muito nessa tecla? Eu vi que vários líderes aqui comentaram durante essa live nossa, durante esse webinar, falando sobre essa questão da meta clara, para a gente ter transparência, para a gente confiar nos nossos liderados, mas sobretudo para a gente entregar resultados, tá? Não tem como. A gente não pode abrir mão dos nossos resultados também, tá bom? E aí a gente tem também a proximidade como vantagem, né? Além do dinheiro, você economiza tempo que gastaria do trânsito até o escritório, né? No caso desse colaborador meu, gastou 4 horas dentro de Brasília para chegar na casa dele. Olha que é surreal quase isso. Só que como todo processo traz vantagens, existem algumas desvantagens que a gente tem que ter muita atenção para, se for o caso, a gente corrigir, tá bom? E aí, as desvantagens do home office, tá bom? Primeiro, distração, né? Animal de estimação, visitas, telefonemas, interfone tocando, Netflix, né? E agora na pandemia soltou um monte de título interessante. Então, se você não tiver a gestão do tempo e tiver comprometimento com o seu resultado, fatalmente você pode deixar de entregar os seus frutos, como bem disse ali a Silene, tá bom? Então, nós temos que ter cuidado com as distrações. Essas distrações, a gente também traz a nossa família, né, vizinhos, etc e tal. Temos que ter bastante cuidado com distração. Na questão da interatividade, tem pessoas que precisam estar em ambiente que permite interação e integração com o outro, avalie se é o seu caso. É aquilo que a gente falou. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes, depois que passar esse cenário nosso e que as empresas realmente colocarem o home office como uma modalidade mais opcional, poder proporcionar isso para a turma, tem pessoas que ela precisa interagir para ela produzir, tá bom? Ela precisa de estar no meio de outras pessoas para ela produzir mais. Eu conheci vários colaboradores assim, tá? Só uma curiosidade sobre o home office. Como a gente fala home office, a tradução disso seria escritório em casa, ele não se limita só a trabalho em casa, tá bom? Você pode ir para um cowork, você pode ir para uma lanchonete, uma loja de conveniência, qualquer lugar que você leve o seu notebook e tem uma conexão boa, você está atuando como home office, tá bom? Curiosidade aí para vocês. E uma outra desvantagem imensa é que o funcionário home office acreditar que vai ter tempo de realizar todas as tarefas e por isso ele não estipula o horário de descanso. É aquilo que eu falei com você. Tem colaborador que, na verdade, se ele também não souber fazer uma gestão de tempo, o que acontece? Vou parar aqui meia hora para ver uma série no Netflix. Eu vou parar 1 hora para ir cuidar do meu bichinho de estimação, atualizar minhas redes sociais e fazer outras coisas. Se ele não tiver gestão do tempo e permitir que essas distrações
né, atrapalha a sua produtividade, a tendência é que esse colaborador trabalhe mais, fique mais horas de frente ao computador produzindo. Então a gente tem que ter muito cuidado para ele não extrapolar a carga horária demais e produzindo menos, né? Gente, mais uma vez, estar ocupado é extremamente diferente do que ser produtivo, tá? Você pode ficar ocupado o dia inteiro. Quando você pega o seu celular e vai atualizar suas redes sociais, você está ocupado, né? Pode ser com algo que não é relevante e te faça produzir, mas você está ocupado com aquilo ali. Só que você não está produzindo nada. Então você tem que fazer uma gestão do tempo bem criteriosa com o seu time, tá bom? E o legal, turma, vai anotando essas dicas. Depois, esse material vai estar disponível, né, no canal da FAC Unicampus aqui no YouTube. Se você precisar, se você não estiver anotando agora, precisar de revisitar esses tópicos, eu acho extremamente importante que você escale todas essas dicas, pelo menos principalmente essa parte que fala sobre home office, com os seus liderados. Tá? Eu tenho uma equipe de 15, 20 pessoas que de repente começaram a aprender a fazer home office, né, meio que na tora ali e tal, mas que agora que vocês foram desenhando processos juntos, e de repente se você está achando que realmente essas dicas podem colaborar muito com o teu time, treine o teu time, faça uma videoconferência com eles, repassando esse material para a turma, que eu não tenho dúvida que isso vai colaborar e você vai aprender 2 vezes, que você vai estar repassando para os seus gestores, tá certo? Então vamos lá, eu trouxe algumas neurodicas para vocês, muito relacionado com a neurociência. Trabalhe até 90 minutos, tá? Até 90 minutos o teu cérebro, ele tem o poder do foco, entre 90 no máximo 120 minutos. Aí depende de cada pessoa, depende de cada organismo, mas é entre 90 e 120 minutos de média que o teu cérebro consegue ficar focado numa atividade. Então, planejou o seu dia? Começa lá com as tarefas mais difíceis e aí manda bala na primeira lá, gastou 90 minutos, 120 minutos, mas não terminou, para um pouco, tira 10 minutos, aí sim, é o teu momento de levantar e tomar um café e molhar uma planta, é o teu momento de esticar, alongar, tá? Fazer um alongamento, tomar uma água, dar uma volta aí na tua casa, no teu apartamento, sai na janela, vê o dia lá fora como é que tá, mas tira entre 10 e 15 minutos. A cada 90 minutos para 10, 15 minutos, tá bom? Que aí você volta a produzir e ser produtivo, produzir com qualidade, que é o que a gente falou aqui também no webinar, tá? E foque apenas nas tarefas mais importantes e desafiadoras durante esses 90 minutos, tá? E aí a gente sempre fala, né? Quando você vai estudar produtividade, você começa fazendo lá as tarefas mais, né, importantes, difíceis ali, né? E depois você faz as outras tarefas que você também precisa entregar, tá bom? Legal? E aí eu trago 8 dicas para você trabalhar home office. Deixa eu ver aqui como é que tá os meus amigos aqui. Boa, Aerostat. Disciplina acima de tudo. Aerostat. Aéreo é isso, disciplina acima de tudo, né? Principalmente agora, que a gente vai precisar de confiar muito no outro, né? Nós, enquanto líderes, e os nossos liderados. Confiança vai ser a base das nossas relações daqui para frente, tanto pessoais quanto profissionais. Não é que era para ser sempre assim, né, turma? Mas daqui para frente ainda mais evidência, porque nós não vamos estar presentes fisicamente o tempo todo. Então, confiança acima de tudo. Segue aí 8 dicas para você trabalhar melhor como home office. Primeira dica, invista em um ambiente adequado, tá? Você precisa de ter um espaço na tua casa que você sinta que é o teu escritório, tá? Meu caso, moro num apartamento de 3 quartos. Um dos quartos, ele funciona lá como tem uns guarda-roupas lá, né? Aqueles negócios invocados que o pessoal fala lá, para trocar de roupa. E tem também do lado, quem pode me ajudar aí? Qual que é o nome daquele lugar onde a gente que usa só para trocar de roupa, que fica legalzinho e tal? As meninas aí vão saber me falar. Tô esperando vocês me falarem. Mas eu dividi esse espaço do quarto com uma mesa e um escritório, tá? E ali sim ficam os meus livros, fica a minha mesa de trabalho. E aí o que eu faço? Todas as vezes que eu entro no meu escritório, é trabalho. Ali é trabalho, ali é concentração, é produtividade. E se eu não posso ser interrompido, o que eu faço? Eu fecho a porta, né, do quarto, do escritório, e coloco o nome. As meninas colocaram o nome aqui. Closet, é isso. Ô, Luciano, obrigado. É isso, closet, né? Então no meu quarto é o closet e escritório. Ficou dividido o ambiente.
Mas se eu não posso ser interrompido naquele momento, o que eu faço? Eu coloco ali uma plaquinha, né? Não me interrompa nos próximos 30, 90 minutos, 120 minutos. E aí as pessoas que estiverem na minha casa sabem que naquele momento o Ricardo está totalmente focado, trabalhando. Nesse momento eu desativo lá as redes sociais ou coloco o celular no silencioso. E aí foco, tá bom? Mas você tem que ter um ambiente que você saiba que é para trabalhar, beleza? Tem um ambiente sem distrações, né? Importante, então, que seja o seu escritório, que você não tenha distração nenhuma. Esse local é necessário que seja silencioso. É um local que tem que ser reservado, tem que ser mais silencioso e tal. Por exemplo, se eu dividisse, né, uma sala de estar com escritório, às vezes alguém da minha casa quer assistir uma série, como é que eu vou ligar o computador, vou atrapalhar? Então, às vezes o meu horário de trabalho pode estar sendo diferente do trabalho de outra pessoa que esteja na minha casa. Então, a gente precisa trabalhar num local silencioso, tá bom? Tem que ser um ambiente iluminado para quê? Para você se manter ativo. Não pode ser aquele quarto escuro que você só vê a tela do computador clara na sua frente, que isso pode te dar sono, isso atrapalha a sua parte, né, neural, enfim. Aí a gente já entra um pouco em neurociência aqui, mas você pode perder um pouco do teu foco, tá certo? Então a atenção e a iluminação do ambiente faz toda a diferença. Tem uma conexão de internet boa, instável. Dica de ouro que eu sei que os mais adeptos aí à tecnologia devem usar. Mas para quem não é tanto, gente, é extremamente diferente a velocidade que você usa de uma internet na sua casa Wi-Fi, no seu computador, de você ligar o cabo de rede direto no seu computador. Então eu, por exemplo, no meu escritório, quando eu vou trabalhar, eu ligo o cabo de rede, a minha internet fica muito rápida, muito forte, e aí eu consigo produzir com muito mais velocidade e qualidade também, tá bom? Planeje as tarefas do seu dia, a gente falou sobre isso aqui já. Crie uma rotina de horário de trabalho e mantenha-se organizado, ou seja, tem que manter organizado, né? Se tiver uma meia, né, uma cueca, uma calça em cima da mesa do escritório, complicado, né? Livros, excesso de papéis, não, vai organizando, faça como você faça na tua empresa, que eu sei que vocês são pessoas organizadas, você também vai organizar o espaço seu de trabalho, tá bom? E a última dica, faça os intervalos periódicos que a gente já falou aqui, a cada 90 minutos até 120 minutos de dedicação no máximo, você deve parar entre 10 e 15 minutos, tá bom? Isso vai fazer toda a diferença para você, beleza? Como eu falei com vocês, o principal cuidado nesse trabalho remoto é a comunicação. Eu queria falar com vocês aqui um pouquinho sobre a comunicação verbal, que é a comunicação escrita e a oral, tá bom? Que é mais utilizada, eu vou ler os conceitos para vocês. É mais utilizadas e transmite ideias e pensamentos de grande complexidade. Agora vamos para a comunicação não verbal, tá? A comunicação não verbal ocorre por gestos, códigos sonoros, que é aquele famoso tá, né? Sinais, expressões faciais, de agradar, de ficar fechado, de ficar alegre, imagens e códigos. Ela abrange expressão corporal e facial, gestos e reações do corpo e estímulos variados. Ou seja, olha só, se você vê, até pela definição, você já começa a perceber que o percentual da comunicação não verbal é muito maior do que a verbal. Eu vou te dar esse percentual na sequência. E aí a gente vem com a comunicação oral, que é ao contrário da escrita, você precisa estar presente, ou agora, né, através de uma videoconferência, ou através do WhatsApp ali, através de uma mensagem de áudio. É importante que os dois estejam presentes, a comunicação oral possibilita interação entre as atividades de imediato. Mas eu quero chegar nessa parte aqui, ó, no próximo slide, que é o seguinte. Foi feita uma pesquisa na Universidade da Califórnia e ela mostra o seguinte, 7% da comunicação é baseada nas palavras. Olha só. No universo de 100% dentro da comunicação, 7% está no que você está falando, dizendo, as suas palavras, beleza? 38% vem do tom de voz. Então, por isso que é importante, tal informação, eu vou mandar por e-mail ou eu vou mandar pelo WhatsApp? Por quê? Se eu mando por e-mail, 7%. Se eu mando pelo WhatsApp, eu tenho 7 mais os 38% vai dar 45%. E aí você vem com 55% de linguagem corporal, né? E aí eu indico para vocês, quem não teve a oportunidade ainda, leia o livro Corpo Fala, que é maravilhoso, que mostra como é que o nosso corpo fala, né? E a gente começa a perceber o quanto que a comunicação não verbal, o quanto ela diz na comunicação. E, gente, o grande diferencial do líder hoje é dominar um pouco dessa linguagem não verbal, desses 55% aí, tá? Porque as palavras já estão em 7%, né? E 38% já está na voz. Então, se você souber um pouquinho dessa linguagem não verbal que o corpo está falando,
você vai ter uma eficiência na comunicação gigante, beleza? E aí, agora eu quero entrar com vocês aqui, antes de eu entrar nos aplicativos, deixa eu ver como é que tá aqui a turma. Ah, o pessoal já falou aqui de novo. Ô, Karim, obrigado, viu? Importante o ambiente incluir todas as ferramentas de trabalho e a questão orgânica deve ser prioridade. Luciano, perfeito. As ferramentas de trabalho, a questão orgânica tem que ser prioridade. E aí agora, para a gente aprofundar um pouco mais ainda nessas ferramentas, vamos entrar aqui nos melhores aplicativos que a gente obtém hoje no mercado, para a gente poder fazer uma gestão de distância eficiente, tá bom? Vamos lá. O primeiro aplicativo, conhecidíssimo, Skype. Todo mundo já deve conhecer, já deve ter utilizado. Ele é da Microsoft. E aí é um programa que realiza chamada de voz e vídeo, faz conferência, né, videoconferência online. Na versão gratuita, o Skype te possibilita ter até 50 pessoas assistindo. Se você fazer o Skype Business lá, pago, você vai ter aí um número muito maior de possibilidade de fazer as suas reuniões. O que eu gosto do Skype? Eu acho o Skype, não sei o que vocês acham, já utilizei muito o Skype, utilizo ainda às vezes, mas ele é um programa, né, pesado. Então, se você não tiver uma internet extremamente qualificada, você vai ter tela azul, tá? Você vai perder conexão, você vai, no meio da reunião pode cair. Então, o Skype ele é confiável demais, mas é necessário que, principalmente quem está fazendo a videoconferência, quem está participando por vídeo, tenha uma internet impecável, tá bom? Beleza? Isso. Vamos falar aqui agora também Aí, quais as vantagens do Skype? Ele tem um ambiente gráfico muito agradável, ele é muito intuitivo, é fácil de usar, tá? Clareza no áudio e no vídeo, mas tem que ter uma internet muito boa. Volto a frisar isso. E as tarifas, quando você vai pegar a série paga da Skype, é barato, não é uma tarifa cara. Então eu super indico também o Skype, tá bom? Agora esse aqui, gente, é o que está bem popular. Deixa eu passar aqui para vocês. É o Zoom. O Zoom, depois da pandemia, agora na pandemia, ele foi o aplicativo mais baixado, né, no Brasil, brincar no mundo, tem que olhar essa pesquisa direito aí, mas no Brasil eu vi hoje, pesquisando mais a fundo, que ele foi o aplicativo mais baixado, tá? Sucesso, ficou popular, muito mais que o Skype e tal. É um aplicativo muito mais leve que o Skype, tá? Agora, tem um problema aí no Zoom. Não sei se vocês acompanharam as últimas notícias, surgiu um furo de segurança e aí algumas pessoas invadiram as salas de reunião do Zoom, que estavam utilizando o Zoom, e aí mandaram pornografias, descobriram alguns dados. Então, eu te aconselharia a utilizar o Zoom mais informalmente. Eu quero fazer um bate-papo com a minha família. Ele é um aplicativo leve que pelo celular é super interessante. Então, vai fazer uma sala de reunião, eu vou dar algumas dicas de segurança aqui que tem também, tá? Mas assim, faça ele mais informal, tá? Reunião com família, bate-papo com amigos, eu te indico o Zoom. Eu acho que até para aula, a gente dá para tocar legal com o Zoom. Vai fazer uma reunião mais informal com o seu time, quer usar o Zoom? Legal. Mas se você for fazer, por exemplo, uma reunião de análise financeira, uma demonstração de resultados, onde tem arquivos realmente que possam ser bem confidenciais, eu te aconselharia a usar o Skype, que a gente falou anteriormente. Eu vou te aconselhar um outro agora para a videoconferência, que é o próximo. Eu não te aconselharia o Zoom por conta dos problemas de segurança que ele apontou, tá bom? Não sei se alguém da sala ficou sabendo dessa notícia. Nós tivemos um problema de segurança com o Zoom, eles estão corrigindo de forma bem rápida, são proativos, mas é um aplicativo novo. Então, eu acho que para coisa mais formal, seria bom a gente não arriscar tanto, tá bom? Então, algumas dicas bacanas para você usar o Zoom de segurança. Crie salas privadas, que aí tem que ter a senhazinha para entrar lá, a palavra certa. Compartilhe apenas parte da sua tela, porque no Zoom você tem a opção de compartilhar ou o computador inteiro ou só a tela que você quer compartilhar. Desliga o microfone e a câmera com antecedência se você estiver só como ouvinte, né, ou como a audiência para o Zoom. Você está só assistindo a palestra lá, a aula, etc., a reunião, desliga a sua webcam e o seu microfone, tá certo? Aplique restrições aos participantes, se você for o organizador da sala, que aí você dificulta a entrada de pessoas indesejadas na sala. E outra, mantenha sempre atualizado o seu aplicativo, o Zoom.
eles sempre por conta desses problemas, eles têm atualizado bastante. Você vai acompanhar comigo agora na tela, esse é um outro aplicativo, várias companhias estão usando, ele já é bem tradicional no mercado, e aí eu também indicaria ele para reuniões mais formais, né, que é o Teams. Esse aplicativo dos Teams, ele é da Microsoft também. Detalhe, ele é na verdade um adicional do pacote Office 365. Tá? Então é necessário você ter o pacote Office 365 para você poder ter acesso à plataforma e utilizar o aplicativo da Teams. Mas é maravilhoso, ele é leve também, assim como o Zoom. Ele é bem mais leve que o Skype, tá? Te indico. E é da Microsoft. Tá? O nível de segurança é bem maior. Então, dos três, o que eu te indicaria hoje, para você começar a fazer videoconferência com seu time já, vai lá, quinta ou sexta-feira, eu te indicaria o Teams. Se você e o seu time tiver o Office 365. Aí tem uma limitação, né? No celular, caso não tenha o pacote Office, então provavelmente você pode o seu time pode não acessar a sua sala de videoconferência pelo celular. Aí é onde eu te falo. Pô, é relatório, é um negócio mais formal. Seu time que está trabalhando em home office, né? Logo, acho que praticamente todo mundo vai ter notebook trabalhando. Você disponibiliza o Teams para eles, né? Mais formal. Ah, não, vamos fazer uma mais informal, onde eu não vou falar as claras, né? As informações mais sigilosas da companhia, aí você usa o Zoom, tá bom? Eu te indicaria esses dois, tá? O Skype maravilhoso, gente, mas é aquela. Para mim o Skype, campeão. Porém, você precisa de internet boa, você e os seus liderados. E a equipe tem que ter, você pode usar o Skype também pelo celular, tá bom? Vamos falar aqui agora também, para armazenamento, vocês já utilizam, a gente já conhece, algumas pessoas têm medo da questão do armazenamento em nuvem, mas eu não posso deixar de recomendar o Google Drive, né? E o Google Drive, o legal é que você pode, na hora de compartilhar o link, você armazena lá numa pasta, arquivos, planilhas, você coloca o link, você cria o link e só pode acessar aquela pasta quem tiver o link. Então você compartilha o link com o teu time, né, numa mensagem de WhatsApp, a pessoa clicou lá, já acessa. São duas pessoas que querem mexer na planilha, eu atualizo a planilha aqui, coloco no Drive, e aí uma outra pessoa pode acessar essa planilha depois e fazer alterações. Cara, fantástico, isso você pode fazer com fotos, você faz com planilhas, com documentos, né? Então, o Google Drive é uma realidade já, isso não é novidade para nós, mas eu não posso deixar aqui de esquecer de mencionar ele para vocês, tá bom? Inclusive planilhas de apresentações, tal, você pode usar o Google Drive. Vamos ver aqui como é que vocês estão aqui comigo. Legal, ainda não teve mais... Tem mais alguma participação? Ainda não, né, Rafael? Legal, a última aqui foi do Rogerão. Vamos lá. Gente, tem um aplicativo que eu uso, que eu acho maravilhoso, tá? Da Microsoft, é esse aplicativo aí, ó, o ToDo. Ele é um aplicativo, eu gosto muito de, quando eu planejo o meu dia ou a minha semana lá, eu gosto de fazer aquelas listas e fazer aquele check-in, sabe? Check e tal, acabei de fazer, eu vou, né, ticando lá. E esse checklist me ajuda muito a ter a ciência de que eu fui bem produtivo no dia. Então esse ToDo é um aplicativo maravilhoso. É simples, levíssimo, baixa no seu celular e o legal, ele sincroniza com o Google Agenda. Então, a partir do momento que você cria lá uma tarefa, ele já apita também no seu Google Agenda. É maravilhoso, tá? Eu super indico, aplicativo leve para você fazer as suas listas de tarefas. E aí é legal quando você tica lá, ele fica verdinho, amarelo está dentro do tempo. Inclusive você consegue colocar data e hora para a execução da tarefa. Olha, maravilhoso, né? Então, usa, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí na gestão à distância, tá bom? Bacana? Agora, lembram que eu falei com vocês sobre a questão do controle de ponto? Então, existe um site, né, o Meu Controle de Ponto, tá bom? Só você digitar Meu Controle de Ponto no Google, vai aparecer esse site. Cara, o site permite relatório de horas, ele é gratuito, você pode registrar, ele gera relatórios de acompanhamento, quantas horas foram trabalhadas no mês, na semana. E o legal é o seguinte, ele pode ser feito por autônomos, freelancers. Tem gente que está utilizando o controle de ponto para estudantes de concurso público, para calcular quantas horas está estudando na semana e tal. Então, interessantíssimo esse site. Se você que quer ter um pouquinho mais de controle sobre os seus liderados, à distância, como home office, pelo menos controlar as horas trabalhadas, você pode utilizar esse site, meu controle de ponto, tá? É uma baita opção para você, beleza? Gente, WhatsApp Business, né? Todos nós conhecemos o WhatsApp.
John Paulino, tudo bem, Johnny? Johnny Paulino, estou observando muito, obrigado. Ele indica o livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman, muito bom para quem quer aprender as linguagens não verbais, perfeito! Na verdade, essa principalmente deve ser uma literatura ainda mais atual do que o livro que eu mencionei, que foi O Corpo Fala, que na verdade esse livro, O Corpo Fala, foi na verdade um dos primeiros livros, né, que abordaram esse tema. E, gente, obrigado, João, bacana. A linguagem das emoções, tá bom? Beleza? Então vamos lá, o WhatsApp Business, né? Versão original do WhatsApp, mas na verdade é voltado para business. E o que é legal dele? Você consegue configurar para dar saudações, mensagens iniciais. Você consegue configurar horário, por exemplo, das 8 às 18. E se alguém manda mensagem 18h01, já aparecem lá que o atendimento será de tal hora a tal hora. Então, se você usa o seu WhatsApp como ferramenta de trabalho, eu quero aqui te indicar o WhatsApp Business, tá? Que vai te ajudar muito. Incrível as configurações que ele permite, tá bom? Quem utiliza o WhatsApp para atender cliente não pode ficar sem essa versão do aplicativo, tá certo? Vamos lá. E, gente, para finalizar, os aplicativos que eu estou indicando nesse nosso webinar hoje, eu não poderia jamais deixar de indicar o meu queridinho, tá? Esse aplicativo, ele mudou minha vida. Eu conheci ele quando eu fui fazer o MBA o ano passado, de coach essencial aplicado. E aí dentro, né, de toda a bagagem de conhecimento que a gente adquiriu nesse MBA, eu aprendi e descobri o Meditopia. Aplicativo maravilhoso. Eu confesso para vocês que a meditação, para mim, eu sou um cara muito, né, enérgico, tal, interativo, tal. A meditação, para mim, eu fui bem resistente com a meditação. Quem me conhece, quem já foi meu aluno presencial, eu sempre falo sobre a questão da meditação e a gente costuma fazer práticas de meditação guiada, tal. Mas a meditação, eu sempre fui resistente. Eu sempre pensava, esse negócio de ficar parado, respirando e tal, zen, será que isso funciona mesmo? Eu sempre fui bem resistente. E aí na formação passada lá de coach, eu aprendi mesmo a meditar com foco e me desligar e me permitir entrar naquele momento de meditação. E a meditação mudou minha vida completamente. Então, você que está me assistindo agora, né, os nossos líderes presentes, todos nós, gente, baixem o aplicativo, ele tem a versão gratuita e a versão paga, né? Eu só uso a gratuita. Sabe por quê? Ele me permite até 3 meditações por dia, tá? Então eu posso fazer 3 meditações no dia, não vou precisar mais que isso agora. Se der mais estresse, eu contrato lá o pago para meditar muito mais tempo, mas não vem um caso agora. Para mim tá me atendendo bem. Te indico começar com o pacote básico lá, gratuito. E, gente, meditação vai mudar a tua vida, assim como mudou a minha, eu não tenho dúvida disso. Num cenário de incertezas que a gente está vivendo, nessa série de obstáculos, né? A gente liga o noticiário, só notícia ruim, a gente realmente tem que ter muito controle emocional, a gente falou sobre isso aqui no webinar, e nesse controle emocional, uma das principais ferramentas, se não a principal ferramenta, sem sombra de dúvida, é a meditação. A meditação ela vai te ajudar muito a voltar para o seu eixo, a te centralizar, a te dar mais calmaria, a te deixar mais centrado. Eu acho que o resumo da meditação na minha vida é me deixar centrado, sabe? E o líder centrado, ele tende a ter uma comunicação mais efetiva, ele tende a preocupar mais com o seu liderado, ele tende a ajudar mais a companhia. Enfim, ele vai ser uma pessoa que vai desempenhar melhor os papéis dele, que é o papel de marido, de filho, de irmão, o papel de tio, o papel de sobrinho, o papel de líder, o papel de pai. Então, todos os seus papéis que a gente, né, desempenha todos ao mesmo tempo, e a gente sabe o quanto isso agora é desafiador, desempenhar esses papéis em home office, imagina a loucura. Mas nós vamos ter que ter esses momentos de parar, respirar, meditar, voltar ao centro para poder jogar da melhor forma possível. E a meditação, ela nos traz uma calmaria e faz você dar uma respirada e isso faz você tomar as melhores decisões, tá bom? Baixe o Meditopia, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Depois você deixa os comentários aí com a gente do que você está achando, qual que é a experiência. Eu acho bem legal, a gente fala que o poder do hábito, tudo que você faz repetidamente vira hábito, né? Se você fizer uns 3, 4 dias de meditação, entra aqui nessa live e responde pra gente como é que está sendo a experiência com a meditação. Eu faço o voto que para você
a experiência seja tão intensa e tão contributiva quanto está sendo para mim, tá bom? Bacana? Então, no mais, deixa eu só passar aqui, não tá, você passa para mim, por favor, Rafael? Deixa eu ver aqui como é que tá a contribuição da turma aqui, vamos lá. A Leslie, gostei da sugestão referente... obrigado, Leslie. Baixa o Meditopia, tenho certeza que vai colaborar muito na tua vida, você vai gostar muito, tá bom? Michele dos Santos, Michele, obrigado pelo carinho, que bom que você gostou, espero ter sido muito útil, obrigado aí por tudo. Pedro Henrique, sou extremamente cético com relação à meditação, mas vale a pena a tentativa. Pedrão, vale a pena a tentativa, amigo. Eu era cético, tá? De verdade. E o legal da Meditopia, como é guiado e tal, você só tem que se permitir. Faz isso num ambiente seguro, sozinho, tranquilo. Faz 3 dias, depois você entra aqui na nossa webinar e manda mensagem pra gente falando o que você achou. Eu também era cético e, assim, pra mim, mudou muito a minha vida. E com as pessoas que eu tenho conversado, meditação realmente foi um divisor de águas, tá? Tenho certeza que você vai gostar muito. Etiel, obrigado por tudo. Luciano, o Luciano tá deixando. Comecei com 5 minutos, que na verdade a meditação de 5 minutos ela é muito baseada na respiração, tá? E ele já está tendo vários resultados excelentes. Que legal, Luciano, bacana, tá bom? Carla, obrigado pelo carinho, que bom que você gostou das dicas. Pessoal, eu quero deixar agora, finalizando esse nosso webinar, mais uma vez, eu não posso deixar aqui de agradecer a toda a coordenação, a gestão, né, a todo o time da equipe da FAC Unicampus pelo convite, por estar aqui presentes conosco, tá? Rafael, deixa naquele pensamento lá que eu quero voltar àquela frase que eu quero falar com a turma. Obrigado. Eu quero agradecer ao pessoal da Agência Vante, hoje está aqui com o Rafael. Rafael, obrigado pelo suporte, por tudo. E, gente, assim, de verdade, para mim, o sentimento de gratidão é imenso por poder dividir um pouquinho aí do que a gente está aprendendo aí com as outras pessoas, do que a gente aprendeu ao longo aí dessa jornada de trabalho de quantos anos e que a gente tem trazido também para as salas de aula, para os nossos encontros presenciais. Um grande abraço para o meu mestre, né, o professor Marcos Henrique, que é coordenador do MBA Executivo em Liderança e Inteligência de Negócios, no qual eu faço parte da equipe de docentes lá, né, aplicando a matéria Neurociência Aplicada à Liderança, tá? Então, eu faço votos de encontrar vocês novamente em sala de aula, tá? Para a gente poder ter um momento presencial, tá? Quem não conhece ainda aqui a FAC Unicampus, fica o nosso convite, vem para a Unicampus. Nós temos excelentes cursos à disposição, dá uma olhadinha, fala com a nossa equipe. E no mais, eu quero deixar essa frase, esse pensamento para a gente encerrar o nosso webinar e que você carregue ele no coração. E esse pensamento ele vai muito de encontro com tudo que a gente falou hoje aqui, tá bom? Sobre liderar, tá? Então, antes de eu falar a frase, um beijo no fundo do meu coração para todos vocês, meus amigos, meus parceiros, meus grandes alunos que estão aqui comigo, né? Os heróis da resistência que entraram no início do webinar e estão conosco até agora. Obrigado. Fica aqui o meu coração, o meu sentimento. Vocês já fazem parte do exército do bem, tá bom? Vocês, eu costumo falar o seguinte, essa pandemia, nós temos que sair dela melhores e maiores. Tá bom? Porque se nós não melhorarmos nesse período em que a gente está reaprendendo, né, a trabalhar e a desenvolver, se a gente não melhorar, a gente vai perder para ela 2 vezes. E nós não vamos perder para ela 2 vezes. Só de vocês estarem aqui à noite, junto comigo, batendo esse papo legal, mostram que vocês estão melhorando e vocês estão se tornando pessoas maiores. Então, meu muito obrigado, um beijo imenso no coração de vocês. Eu quero deixar esse pensamento e fique com ele para a próxima... para essa semana e para os próximos passos que você vai dar aí com a sua liderança, tá bom? As pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. Um grande abraço, gratidão, eu encontro vocês logo nos nossos cursos presenciais. Um abraço, valeu, obrigado.